Como que a gente faz para manter o acoplamento baixo se as coisas têm que funcionar todas juntas? Aí vem o conceito muito importante sobre dependência. Existem dois tipos de dependência: as dependências diretas e as dependências indiretas. O que é uma dependência direta? Dentro do seu código, dentro do seu sistema ali, dentro do seu software, existem classes que fazem parte diretamente do core business ali do seu software, né? Daquilo que o seu software precisa fazer de fato. Geralmente essas classes são as classes de negócio ou as classes de domínio. Elas ficam no centro do seu software, porque tudo que o seu software faz gira em torno dessas classes aí. E por girar em torno dessas classes, geralmente é o seu próprio software que produz essas classes. Por exemplo, se eu tiver que cadastrar uma nota fiscal, o seu sistema ele vai ter uma telinha que vai ter os campos para você preencher a nota e tal, e depois vai ter um salvar lá, um botão salvar. O que o seu software vai fazer? Ele vai recolher esses inputs da tela, vai mandar para o back-end da sua aplicação. Esse back-end ele vai preencher uma classe, que no caso seria a classe nota fiscal, vai pegar essa classe e vai gravar lá no banco. Então quer dizer que o seu próprio software está produzindo essa classe. Para esses casos, para as classes de negócio, para as classes de domínio, a dependência é sempre direta. E como que você vê dentro do código uma dependência direta? São as classes que você dá new dentro do seu código. Então você está lá no C Sharp, vou instanciar, eu preciso de uma nota fiscal, eu preciso instanciar essa nota fiscal dentro do meu método. Então você vai lá e vai fazer NF igual a new nota fiscal. Isso é uma dependência direta, eu dependo especificamente daquela classe, da classe nota fiscal. Existem outras dependências que são indiretas, ou seja, são coisas que você consome dentro do core do seu sistema ali, né, dentro do coração principal do seu software, coisas que você consome para fazer regras de negócio, para aplicar processos de negócio ali. O que são essas dependências indiretas? Geralmente, você vai encontrar ali classes de fluxo. Fluxos de negócio são dependências indiretas. Né? Cada fluxo existe, faz parte de um. Está no meio termo ali, na verdade, né? Entre o coração do seu sistema e a parte externa do seu sistema, né? Que ele faz o leve trás ali das classes de negócio. Geralmente são dependências indiretas, né? Porque você não depende do fluxo em si, né? Mas você depende das classes de negócio. Conexões externas, se você fala com banco de dados, se você fala com APIs externas, se você fala com um serviço gRPC, se você tem uma controller para receber dados de fora. Né? Então, quando a gente fala conexões externas, são partes do seu código que recebem informações do mundo externo e partes do seu código que coletam informações do mundo externo para fazer alguma coisa dentro do seu fluxo de negócio ali. Então, controllers que recebem os dados de fora, inputs do usuário, por exemplo, e, por exemplo, classes de banco de dados, que vão fazer as conexões de rede lá para trazer o dado do banco. Então, tudo isso você considera aí como conexões externas. Outra coisa que também é bem comum ter dependência indireta, configurações. Se eu tenho um arquivo de configuração, se eu vou ler aqui o app settings, o webconfig da minha aplicação, eu vou usar uma dependência indireta também. Né? Não vou dar new na minha configuração ali. Né? Eu tenho algum lugar que tem uma dependência indireta. Como que a gente vê essa dependência indireta dentro do C Sharp? As dependências indiretas são coisas que você injeta pelo mecanismo de injeção de dependência do .NET. Então, se você tem lá uma interface para conectar no banco de dados, né, um iRepository, por exemplo, ou um iConfiguration, que é a classe de configuração default do .NET, que é built-in para você acessar o app settings, você pode simplesmente injetar essa dependência dentro do seu código. E aí você vai ver que dentro do seu método ali não tem um new. Né? Você não dá um new e configuration. Você simplesmente já recebe essa instância pelo mecanismo de injeção de dependências do .NET e você só consome ela do jeito que veio ali. As dependências diretas, elas não são substituíveis. Você precisa usar aquela classe específica.
As dependências indiretas, elas são substituíveis. Você pode usar qualquer classe que implemente uma determinada interface. E é assim que você faz o acoplamento ficar baixo. Quando você depende diretamente de uma classe, seu acoplamento é alto. Quando você depende indiretamente de uma classe, o seu acoplamento é baixo, porque você não depende daquela classe de banco de dados específica. Você depende só da interface que aquela classe implementa.